Olá, nós somos o Casal Rose, sejam bem-vindos a mais uma DR Fotográfica. É isso aí, o tema de hoje é os benefícios do trabalho em equipe. Isso aí, chama a vinheta. Chama! Então vamos lá, é possível fazer um casamento sozinho, Bruno? Polêmico. Pô, você me sacaneou na pergunta, hein? Ó, musiquinha de suspense, tá? Vai lá. É possível fazer. É possível, porém temos algumas observações. Algumas ressalvas, né? Algumas ressalvas, isso aí. A gente vai falar aqui sobre as possibilidades de fazer o casamento sozinho, né? Uma pessoa só fazendo um fotógrafo só, ou com dois ou mais fotógrafos, né? Então, vamos lá. Para fazer sozinho, dá para fazer, Bruno? Dá para fazer. Só que nós vamos ter que fazer algumas escolhas. O fotógrafo que vai sozinho, ou fotógrafa, vai ter que fazer algumas escolhas em determinados momentos, né? Por exemplo, eu vou falar aqui agora e depois a gente vai nos detalhes. A entrada da noiva. Temos a entrada da noiva lá. Quando a noiva entra, o que está acontecendo aqui? É o noivo olhando, o noivo se emocionando às vezes, né? Lembrando que ações geram reações, né? Então, Isso. a noiva entrando, as pessoas reagem à noiva, o noivo principalmente, né? Isso aí. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar lá pelo making off, vamos voltar um pouquinho. Na verdade, tem que voltar antes ainda. Tem que voltar no fechamento do contrato. Perfeito, né? Perfeito. Quando você fecha o contrato, tem que estar muito bem explicadinho para noivo. Por quê? Porque lembrando que o combinado não sai caro, né, galera? Já começou, já veio com um ditado, já popular. Ditadinho popular que funciona. O combinado nunca sai caro. Então, fechou o contrato, se a noiva fechou com um fotógrafo, provavelmente talvez, não sei se você tem esse pacote que tem 2 fotógrafos ou mais, né? Mas alguns fotógrafos colocam assim, Sim. né? Eu sozinho ou eu com mais alguém. E aí coloca um valor diferente. Mas enfim, isso explicadinho para noiva em contrato, que irei sozinho, um fotógrafo. Isso. E que algumas situações talvez você tenha que escolher sobre quem fotografar, né? Você vai ter que, algumas situações, inevitavelmente, vai ter que escolher. Às vezes até dá para fotografar as duas situações. Mas a gente já falou um pouco sobre o momento decisivo aqui em alguma dessas aulas aí, né? E a gente explicou que o ápice do momento decisivo só pode ser, a gente só consegue se a gente clicar a cena inteira, né? Pra gente ter lá naquele gráfico que a gente explicou o momento do ápice. Então, provavelmente o momento do ápice numa escolha, por exemplo, ou a entrada do noivo, ou o noivo se emocionando com a entrada da noiva, você vai ter que escolher algum dos dois. Não vai ter. Dá pra você fotografar os dois. Você vai ter a foto dos dois. Você vira pro noivo, faz uma foto dele focadinha, né? Que você conferiu ali no foco, que o foco tava no noivo, você clicou. Você vira pra noiva, faz a foto dela entrando. Você não tem como pegar a sequência completa, né? Porque o noivo chorando, você não sabe em que horas que ele vai chorar. Se é na hora que ele vê ela lá na porta, se é durante ela caminhando, se é no finalzinho, quando ele vai receber ela, né? Não tem como garantir qual é o momento exato. O segundinho ali que ele vai se emocionar. Então, para você ter essa cena completa, você tem que clicar ela completa, né? E tá atento. Teve situações já que o Bruno, né, assim, que é sniper, ele fez as duas coisas. Ele fez a foto do noivo chorando, com a mãe do noivo olhando para ele ali, e a foto da noiva entrando, né? Mas isso não vai acontecer todas as vezes. Ele tava fazendo sem, assim, ele foi sorte, na verdade, que ele conseguiu a foto focada no noivo e a foto da noiva entrando bem feita, né? Mas também pela experiência, é sorte e experiência porque você não tem como garantir que o momento vai ser clicado, né? Porque ele tá mais voltado, na verdade, para a noiva, né? Que é a cena que com certeza ela vai cobrar dele. Nesse casamento em questão, né? Foi um casamento que tinha muitos convidados. Eu estava com a noiva do lado de fora, fazendo foto dela saindo do carro com o pai dela, né?
E como tinha muitos convidados, eu não tinha passagem pelos lados, né? Então eu fiquei presa lá junto com a noiva na entrada. Eu tive que entrar pelo corredor central, né? Mas a gente também não tem muita formação certa, né? Às vezes é eu que estou no altar, às vezes é o Bruno, a gente sempre combina isso na hora. Nós trabalhamos com rádio comunicador, né? Então às vezes um fala, deixa que eu faço essa parte, deixa que eu garanto ali, né? É tipo quem bate pênalti na hora e aí chama pra si, né? Fala, não, eu que bato agora. Então, a gente sempre tá se comunicando ali nesse momento. Mas aí nesse caso específico eu fiquei presa lá porque não tinha passagem e o Bruno garantiu os dois momentos. Né? Só uma dica rápida para essa. Nessa foto em específico, né, a nossa câmera, acho que a maioria das. Talvez, não sei se a maioria, mas muitas câmeras têm, né? Que é aquela função de detecção de olhos ou de rosto, né? Nesse caso específico, não foi... Ela falou sorte, mas também foi... E o que é muito importante também foi eu ter a consciência e saber usar o meu equipamento, né? O meu equipamento tem lá. Né? E a experiência também, que foi... Eu coloquei na câmera a detecção de olho, né? Então, essa que eu coloquei no noivo. Então, eu fiquei com uma câmera aqui com a detecção de olho, né? E, enfim, consegui capturar os dois momentos ao mesmo tempo, né? Talvez sem essa função, né? Uma câmera que não tiver, ou um fotógrafo, sei lá, que esteja começando, né? Que não tenha tanta experiência, enfim. É bem arriscado fazer. Então, só faça se você tiver realmente experiência para fazer e souber fazer, né? Fazer as coisas, para fazer as coisas com responsabilidade. Para quem vai sozinho, a gente recomenda, nesse caso, dá para fazer o noivo, a foto do noivo sem ser esse ápice desse momento que ele vai chorar, e a foto focadinha na noiva, né? Isso. E a foto do carro, por exemplo, se fosse eu sozinha no casamento, né? Eu teria que ter plena confiança ali na cerimonial de que ela iria me esperar entrar antes da noiva, porque eu iria fazer a foto dela saindo no carro e entrar antes dela, né? Sim. Então eu tenho que ter segurança ali na pessoa, mas assim, já é um risco, né? Ou você, por exemplo, tem locais que a noiva vai casar, por exemplo, catedrais, assim, né? Que tem só uma porta central, não tem passagem pelos lados, né? E se você estiver do lado de fora da porta, junto com a noiva, por onde que você vai entrar? É porque a porta só é aberta na hora que a noiva vai entrar, né? Então você fica preso atrás da noiva ali, né? Então essa foto do carro, por exemplo, é uma foto mais arriscada. Você tem que combinar com a equipe lá de cerimonial, né? Pra ela esperar você entrar para ela liberar a noiva. Então é um risco. Né? Assim, vocês podem ver que a gente tá falando sobre a possibilidade de fazer as coisas tanto com 2 fotógrafos quanto com um, né? Para explicar para vocês a dificuldade, né? A solução também, né? De um possível problema entre todas essas coisas. Para quem trabalha sozinho, a gente diz, dá para ser feito sozinho? Dá, com tudo explicado, tudo em contrato, dá para você fazer um bom trabalho, dá para algumas situações, dá para você clicar ação e reação, né? Mas tem situações, ou tem fotos muito criativas, por exemplo, que você precisa de um segundo fotógrafo. A gente vai mostrar até fotos que a gente fez, né? Que só foi possível fazer porque havia um segundo fotógrafo, né? Tem até um exemplo que eu vou dar aqui, eu não lembro o nome do fotógrafo agora, que eu vi essa foto em um diretório, por exemplo, um Fearless da vida, assim, a foto era sinistra? Não pode ser falar a palavra aqui, mas a foto era sinistra. Então, deixando claro que é possível, sim, fazer um casamento sozinho, bem feito, feijão com arroz muito bem feito ali, né? Pegando ações e reações, desde que isso esteja acordado com a noiva, em contrato, tudo combinado ali, né? Que talvez em algumas situações é preciso fazer uma escolha, por exemplo, numa festa tá o noivo de um lado e a noiva do outro, e alguém vai te chamar, você tá clicando a foto do noivo ali espontâneo com amigos e pensa, vai um convidado lá, ó, tem a noiva
chorando com a mãe. Rola lá. aquela cutucada básica aqui. Aquela cutucada que rola sempre na festa, né? Aí você vira e fala, eu tô com o noivo, e aí como é que você vai fazer? Porque festa, às vezes, vai cada um para um lado. Você sozinho, você tem que escolher qual das duas situações você vai clicar, né? Desde o making off também, né? Por exemplo, making off é possível você clicar os dois? É possível. Né? Lembrando que você pode fazer uma simulação do noivo se arrumando ali, né? Mas tem noivos que fazem do making off um evento, né? Ou até dá pra fazer o noivo se arrumando mesmo, mas tem outras situações de making off de noivo, né? A gente já fez making off que o noivo fez o making off um evento. Ele levou os amigos ali pra curtir uma piscina, locou uma pousada pra tomar cerveja com os amigos, jogou bola, futebol, de cuequinha lá, né? Eita, aquela cuequinha 2 dedinhos, hein? Você usa? Eu já usei, mas tem muito tempo. Agora tem que ser de um palmo pra... 2 palmos, né? Dois não, um palmo dá. Então, e a gente, no caso, nesse caso, estando sozinho, né? Como que você ficaria todo esse making off com o noivo, né? Sendo que a noiva tá te esperando. Então você faz umas fotos, vai pro da noiva, né? Isso estando em contrato, caso seja necessário fazer um pouquinho de cada um. Mas acho que o mais recomendado ali, né, talvez seja garantir bem feito um making off do que fazer os dois mais ou menos. Né? Aí dá pra fazer o making off dos dois? Dá. Mas você vai conseguir pegar o melhor disso, dos dois making offs? Talvez não. Porque talvez enquanto você tá em você tá no making off do noivo, né? Que digamos assim, que a gente faria primeiro. Você tá no making off do noivo, fazendo lá as fotos deles, tal, se arrumando, enfim, qualquer coisa que estiver acontecendo lá. A noiva tá no making off lá com as madrinhas ou com a mãe e acontece uma cena lá de alguém se emocionando, porque casamento é um dia emocionante, né? Rola surpresas. Surpresas do pai, do noivo. Isso, e aí de repente você tá no making off do noivo, fazendo lá e se arrumando, e no making off da noiva chega uma pessoa que ela gosta muito para ver ela se arrumando lá no salão ou na casa dela, onde ela estiver se arrumando. E aí o que acontece? Você já perdeu esse momento da noiva. E se você estiver no making off da noiva, pode acontecer a mesma coisa no making off do noivo, né? Então assim, é aí que entra a questão da escolha que você inevitavelmente, que trabalha sozinho, vai ter que fazer. E aí no caso, por exemplo, making off da noiva também, você tendo uma segunda equipe que pode, segundo fotógrafo, que pode estar se deslocando para a igreja num tempo com segurança para ver questão de luz, se a luz... Você fala igreja, mas é o local do casamento. Pode ser um cerimonial, pode ser ao ar livre, enfim. E aí ver como é que tá a questão da luz. Casamento de dia, ok, não tem luz para armar. Mas à noite você não pode contar, né, com o ovo ali. De dia, dizer ao ar livre, né? De dia e ao ar livre. Mas de noite, por exemplo, você tem que ver a luz do local, se precisa, colocar o seu LED, armar um flash, né? A gente, por exemplo, de acordo com a luz que você gosta de utilizar também, né? A gente geralmente à noite, a gente chega mais cedo, vê como é que tá o local ali, né? E posiciona as nossas luzes, né? Se for necessário. E tendo 2 pessoas na equipe, uma pessoa pode ficar com a noiva até o finalzinho do making off, se deslocar com ela no carro e fazer alguns registros dela com a mãe. Faz com segurança aquele pequeno ensaio dela pronta, porque ela pode ficar pronta mais cedo, uma hora mais cedo, né? Então faz um ensaio dela com tranquilidade dela pronta. São fotos que ela também vai gostar de ter essas fotos, porque as fotos pousadas dela na festa são bem rápidas, né? Então se ela ficar pronta 1 hora antes, 1h30 antes, por exemplo, você tem como fazer dá pra fazer muita coisa. Faz muita coisa, né? São fotos que ela vai colocar no álbum, que ela vai gostar de ter essas fotos, né? Vai uma dica aí até, né? Se você faz o making off do noivo e da noiva, pra você não sair do making off dos dois sem ter pelo menos um bom retrato dos dois, né? De cada um deles, né? No caso, do noivo sozinho lá e da noiva sozinha cá. Mas se você está sozinho no casamento, né? Você tem que sair mais cedo do making off. Então ela ficou pronta, você garante o retrato. Não dá pra você fazer
esse ensaio dela, né? Você tem que fazer algum retrato ali dela, bem feito, e se deslocar para o casamento para chegar lá com segurança também, né? E sobre fotos que você conseguiria fazer, por exemplo, tendo um segundo fotógrafo para garantir momentos principais, né? Uma foto que eu lembrei, né? Que eu vi essa foto em um diretório de fotógrafos, tipo um Fearless da vida, Sim. assim, né? Era uma foto muito bonita, foto, não posso falar, mas é foto sinistra. Que o fotógrafo clicou essa foto da saída dos noivos, né? Era uma basílica, assim, imponente, né? Imponente. Fala bonita, né? Uma igreja bem grandona, bonitona, né? E os convidados estavam do lado de fora esperando os noivos saírem, talvez para jogar arroz ali, né? E lá eles jogam muito arroz, né? Eu não sei na Europa. eu não sei de onde que é a foto, mas acho que é de fora, né? Fora do, Quando você fora falou, do Brasil, né? E ele subiu num prédio que estava à frente. Eu não lembro o nome do fotógrafo agora, mas se eu achar, eu vou mandar para vocês aqui. Ele subiu na frente, tinha um prédio, né? Um prédio Ele mais subiu alto. a pé? Foi de escada? Não sei, tinha elevador, se era de escada. Mas parecia ser um prédio antigo. Assim, digo parecia porque ele contextualizou aonde ele estava. Ele não só clicou como se fosse um drone, né, do alto, assim, não. Ele contextualizou que ele estava em um quarto ali, né? Tem uma janela, tem um vidro e mostra até que tinham 2 velhinhos ali, idosos, né, olhando os noivos lá embaixo, né? Então ele contextualizou que tinham moradores visualizando a cena, né? Tinha uma janela e tinham os convidados lá embaixo na igreja vendo os noivos saírem. Mas para ele fazer uma foto desse nível, né, de criatividade, ele precisava de ter alguém dentro da igreja para garantir esse momento, porque pensa se ele perdeu ali uns 20 minutos para ele se deslocar. E não tinha como ele saber, na verdade, né? Eu acho, como, tipo assim, como o casal ia se posicionar ali, né? Ou se entraria alguém na frente do casal no enquadramento que ele estava fazendo. Não tinha como o cara adivinhar esse tipo de coisa, né? Eu imagino que ele deu um tiro arriscado, né? Deu bom na foto dele, certo? Mas poderia ter dado errado. Então, por isso que a gente acredita que nesse caso, né, que você está contando aí, é que o cara tinha alguém lá embaixo, lá perto dos noivos, para garantir a foto da saída deles, né? Que a não ser que fosse uma noiva, uns noivos muito, a palavra do momento aí, que é desconstruídos, né? Fosse muito desconstruídos, muito, como é que se fala? Não é desleixado, desligados não, meu Deus, vem, muito... Ai, meu Deus, esqueci essa porra. Desconstruído, Você falou, você me ajudou até uma outra hora aí. Não liga pra nada, assim. Eu sei, não tô desapegados. Cara, que doideira. Despojados? Não despojado, não. Desapegados. Desapegados. Aí a não ser que fossem noivos muito desapegados, né? Assim, não, se a foto der ruim, deu ruim mesmo, ponto. Pra poder o cara correr o risco de um tiro desse, né? Enfim, é uma foto muito criativa, né? Que com certeza dá um up na carreira de qualquer fotógrafo. Né? Mas não tem como um fotógrafo sozinho fazer uma foto dessa. Não tem como deixar os dois sozinhos na igreja, né? A gente conta esse tipo de caso porque, digamos, tendo 2 fotógrafos, um fazendo feijão com arroz ali muito bem feito, bem temperadinho e tal, e o outro fotógrafo livre para poder criar algo, isso pode dar um upgrade na vida de qualquer fotógrafo que vai fazer essas fotos que são diferenciadas, digamos assim, né? Que fogem do comum. Então, tem essa vertente aí também, que dá para fazer o feijão com arroz muito bem feito, com um fotógrafo só, mas com 2 você pode fazer aí um trabalho excepcional. Verdade. Né? Então, contem não, como é que se fala? Se liguem nisso, né? Se liguem nessa parada aí. Porque assim, tendo o feijão com arroz bem feito, você tem uma concorrência maior, né? Fotógrafos que estão no nível de fazendo feijão com arroz bem feito, tem muita gente, né?
Mas para dar um passinho além, para você correr riscos, né? Às vezes você precisa de ter um segundo fotógrafo ali para você ter a possibilidade de fazer fotos como essa que a gente citou agora, né? Ou que você vai assim, eu vou correr o risco, talvez eu não sei se essa foto vai dar certo, se esse clique vai dar bom, né? Mas eu tenho alguém lá para garantir, né? A gente vai mostrar algumas fotos aqui que a gente clicou que comprova um pouquinho disso, né? Foram fotos clicadas assim, eu vou correr o risco, se der bom, deu muito bom, né? Mas se não der, tem um outro que fez o feijão com arroz básico lá e tá ok. Uma boa coisa para exemplificar isso, tipo, pega o seu trabalho, se você tem o costume de fazer fotos sozinho, né? Ser o único fotógrafo do casamento. Pega esse trabalho e separa 20 fotos, por exemplo, desse trabalho, de você trabalhando sozinho. As melhores fotos que você conseguiu fazer, né? E separa lá numa pastinha. E aí, num outro casamento que você vai com o segundo fotógrafo, tenta deixar esse fotógrafo fazendo feijão com arroz, né? Bem feito ali, muito bem feito. E você trabalhando mais solto para poder fazer as fotos mais criativas. Pega também 20 fotos desse trabalho e compara os dois, vê o que você acha melhor, né? E se, por exemplo, a noiva, se você tem a possibilidade de trabalhar com, se você vende isso para noiva, por exemplo, noiva, você pode, noivos, né? A gente fala noivo porque está acostumado, mas noivos. Olha só, vocês podem ter o meu trabalho sozinho ou podem ter o meu trabalho com o segundo fotógrafo. Se você tiver a oportunidade, mostra para esses noivos os dois trabalhos e veja se eles conseguem perceber a diferença entre um e outro, né? Se ele conseguir perceber a diferença e achar por bem contratar os dois, é legal, né? Você pode agregar aí valor ao seu trabalho de duas formas. Tanto em valor de trabalho mesmo, de entregar um trabalho muito massa, quanto em valor de grana também, né? E a questão, assim, é o mesmo olhar, é o mesmo fotógrafo, é o mesmo fotógrafo trabalhando em modos diferentes. É o fotógrafo sozinho, ele tá no modo garantido ali, né? E o fotógrafo acompanhado, ele tá criativo, tá solto, ele tá no modo caprichoso, como o Bruno diz, né? Então, é o mesmo fotógrafo, né? Que tem um potencial para entregar muita coisa. Porém, ele sozinho, ele sabe que ele tem uma responsabilidade, ele precisa garantir algumas situações, né? Então, você pode mostrar mesmo, provar isso para a noiva, que ela fechando esse pacote maior, né, por exemplo, né? Ela vai ganhar fotos mais criativas. Ela vai ter fotos mais diferenciadas. Você vai poder criar mais, sim, né? Você vai ter a liberdade, né? Porque tem alguém lá que você confia fazendo o feijãozinho com arroz bem temperado, gostosinho, né? E você vai agregar com as imagens criativas para esse trabalho todo. Gente, isso deixa qualquer noiva, deixa o pessoal maluco, se você souber. O Bruno, se for criativo, Bruno, né? com Mila, Bruno é um fotógrafo premiado, né? Nacionalmente, mundialmente. O Bruno sem a Mila, né, não seria esse fotógrafo premiado, não com essa frequência de fotos premiadas e não com essa consistência de fotos premiadas. Eu tenho certeza absoluta que sem a Mila eu não teria essas fotos premiadas. Tem muitas fotos que ele pensou em fazer, né, só foi possível porque eu estava lá garantindo o momento principal para ele poder clicar aquela foto diferente que ele pensou em fazer, né? Então vamos lá, vamos entrar no modo agora explicar boi garantido versus boi caprichoso. A gente explicou que é possível, né, fazer um bom trabalho sozinho, é possível, tendo em contrato, tudo certinho, acordado, mas tendo uma equipe que você confia, você pode dar um passo além, né, dar um salto no seu trabalho aí, mudar de nível. Vamos entrar agora no segundo tópico da aula de hoje, que é boi garantido versus boi caprichoso. Nós explicamos, né, os benefícios
e as dores ali de trabalhar sozinho ou acompanhado num casamento, né? É possível fazer um casamento sozinho, sim, mas tendo uma equipe de confiança, você dá um salto aí no seu trabalho. Explica esse boi garantido versus caprichoso aí. Boi garantido versus boi caprichoso. É o nome de autoexplicativo, né? Eu fiz, na verdade, uma... Como é que se fala? O negócio do pessoal do Pará lá. Parintins. Fiz uma comparação, né? Fiz uma comparação. Alô, Eliseu, Ellen, beijo pra vocês. Então, esse aí é a questão que a gente falou lá. O boi garantido é o fotógrafo que vai fazer o feijão com arroz, né? Aquele que é o básico ali, que é a foto, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Que é a foto por exemplo, do beijo. Vamos falar, bota foto do beijo. Foto do beijo. O cara, o fotógrafo ali, um deles, vai fazer o foco direitinho ali no beijo dos noivos, que é um momento importante, que a maioria dos noivos vai querer no álbum depois e tal, né? E o outro fotógrafo, boi caprichoso nesse caso, vai procurar uma composição diferente, ele vai procurar focar, na verdade, em uma pessoa, no público, por exemplo, que está no casamento, ou num parente que está lá atrás, um segundo plano, vai tentar trabalhar em camadas para poder contextualizar tudo, aquele beijo ali com a galera lá atrás olhando, batendo palma, sempre tem aquela pessoa assim, como é que a pessoa faz quando tá beijando? Sim, então esse fotógrafo, esse é o caprichoso, né? Sim. Esse que vai procurar a composição mais diferente, que vai entregar para os noivos uma foto fora do convencional, né? Que não Falando de entrada, por exemplo, quando a noiva entra no altar, tem o noivo recebendo ela ali, o cumprimento do beijo na testa, tem o cumprimento do pai, o noivo. Então é importante ter um fotógrafo no altar para pegar essa reação. Mas tendo um segundo fotógrafo, eu vi uma foto uma vez de uma entrada de noiva que o fotógrafo clicou, a noiva refletida em um relógio que tinha na parede, né? Então ele subiu lá no mezanino, né? Focou nesse relógio, ele fez a foto ser focada lá no relógio e esperou a noiva entrar e passar pelo relógio, né? E clicou ali, ela refletida nesse relógio. Então é uma foto assim que você espera uma cena, você pensa nessa composição, né? Você não tem como pegar, assim, de pensar em fazer uma foto dela entrando e perder a cena do pai recebendo o noivo, do noivo recebendo a noiva, dando um beijo na testa. Então é uma escolha. Sozinho você tem que escolher entre uma coisa e outra. Agora, acompanhado, você tem as duas coisas. Isso aí. Né? Então, e te permite criar fotos mais diferentes, né? Arriscar mais. Exemplo perfeito, meu amor. Foi muito bem. Então é isso. Então o boi caprichoso versus o boi garantido, versus não, né? O boi garantido e caprichoso, é essa parada do fotógrafo 1 e o fotógrafo 2. A gente não, por exemplo, Mila já falou que a gente não... nós optamos e a gente se acostumou e a gente se adequou a trabalhar da forma... A gente não tem um padrão, por exemplo, de... a Mila fica, digamos assim, a Mila só fica no altar durante a cerimônia e o Bruno fica rodando em todos os cantos. Não, a gente não tem por padrão. A gente trabalha com rádio comunicador, né, como eu já disse em alguma aula aí atrás, né, que ela fica me dando cantada direto, aproveitando, né. E aí a gente se comunica muito, porque para os noivos terem o olhar dos dois, né. Num casamento, a gente trabalha com 2 câmeras, né, cada um, né, com lentes diferentes, né. Aproveitar e falar aqui, a gente trabalha com uma 16, com uma 23, uma 35 e uma 56 de lente, né,
as câmeras, ou a marca Fuji, né, das câmeras. E daí que a gente trabalhando dessa forma, se revezando, né, em determinadas situações, de acordo com o que a gente acha necessário, os noivos têm olhar dos dois de todos os cantos possíveis de uma cerimônia, né? Tem imagens comigo no altar, com as duas lentes que eu tiver, né? E depois também tem imagens de Mila, com Mila no altar, com as lentes que ela usa também, com o olhar dela. Então isso é um leque muito grande de possibilidades que nos dá quando a gente trabalha em dois, né? Que, por exemplo, se está na cerimônia, vou continuar aqui com o exemplo de 2 e de 1. Com um fotógrafo só. Às vezes o fotógrafo precisa fazer uma imagem lá de trás da cerimônia, né? Com os noivos de costas, assim, com o pessoal lá, o público, seja na igreja, seja no ar livre lá, né? Da cerimônia, ele precisa ter geralmente tem aquela foto ampla ali, bem abertona de trás, né? Digamos que o fotógrafo está sozinho e vai lá fazer essa foto. Pô, e na hora que ele está lá atrás fazendo essa foto, o padre, o pastor, enfim, que estiver fazendo a celebração, solta uma piada lá e os noivos abrem aquele sorrisão. Pô, e o cara em um só tá lá atrás, porque ele tem que fazer essa foto aberta. Se ele estivesse em dois, se fosse o Bruno e a Mila, por exemplo, um dos dois estaria no altar para fotografar a foto do sorrisão da piada do padre, do pastor, enfim, que estiver celebrando. Aí digamos, né? que depois a noiva te pergunte, você fez foto daquela hora que o padre fez a piada e todo mundo riu? Você estava lá de costas, você não pegou nenhuma expressão de frente. Ou seja, tipo assim, não é que é culpa sua, né? Você foi lá fazer uma imagem que também vai agregar, né, ao álbum da noiva, enfim, a recordação da noiva. Mas aquele outro momento você perdeu. Se você tivesse em dois, talvez tivesse as duas coisas. Então é por isso que a gente bate na tecla de que fotografar em um vai ter sempre que fazer uma escolha. Mas aí é questão de você vender isso para o seu cliente depois, de fechar um pacote maior, de investir, né? Que às vezes vai compensar. Coloca isso no orçamento, né? Você sozinho e você com a equipe. E a questão, assim, uma boa foto, ela é composta, né? Por uma boa composição, tá com a luz correta, uma boa luz e um bom momento. Você estando com equipe, com o seu segundo fotógrafo, você tem como pensar na sua composição e esperar a cena acontecer ali, né? Que vai gerar um bom momento, uma foto diferente, uma foto muito criativa, como esses exemplos que a gente citou, né? Do fotógrafo que esperou os noivos saírem do lado de fora, né? Lá no outro prédio, né? De frente. Então ele fez a composição, a luz estava boa, estava bonita, era de dia. Ele fez uma baita composição ali, né? E esperou apenas a ação dos noivos saírem. O outro fotógrafo focou lá no relógio, né? Pensou que a noiva iria passar por ele ali para ele clicar. Então ele ficou ali algum tempinho, né? Esperando a noiva passar por entre o relógio para ele clicar. São fotos assim, que você tendo segurança de que tem alguém lá captando para você o momento principal, você vai clicar uma foto diferente. Você tem essa possibilidade de pensar numa composição diferente, né? Só fica ali quietinho esperando uma reação. A gente vai mostrar para vocês uma foto que foi clicada pelo Bruno, a foto do buquê da noiva, né? Esses espelhos estavam na decoração. Você quer contar, Bruno? Não, pode, vocês têm liberdade, tá? Esses espelhos faziam parte da decoração, né? O Bruno, como a noiva iria jogar o buquê do palco, né? E o palco ficava de frente para essa parede, né? Então ele pensou em correr esse risco, né? Arriscar
em clicar essa foto. Mas não tinha como ele garantir que o buquê ia sair certinho ali, né? Ou o buquê podia ir para um lado, podia ir para o outro. A própria noiva, às vezes, poderia não estar bem posicionada ali, né? É claro que a gente tentou orientar ela ali um pouquinho para onde que ela tinha que ficar. Essa aí tem uma pequena manipulação, né? Mas, uma direçãozinha básica, né? Mas para onde queria jogar o buquê não tinha como garantir para onde que ia, se o buquê ia sair na foto, né? Então é uma tentativa ali, né, de fazer uma foto diferente, tendo, no caso eu, para garantir a foto de frente ali, né? Mas ele pôde fazer uma foto de um ângulo mais criativo. Essa foto foi premiada, né? Então é uma foto diferente, né, que a noiva vai ter no álbum dela, sim, né? Alguns elementos dessa foto eu consegui controlar, né? Que foi, por exemplo, a composição com os dois espelhos. Beleza, dá para fazer isso, colocamos a noiva lá para jogar o buquê numa posição que seria bom para ela também, não teria nenhum tipo de problema para a noiva e nem para as pessoas que estavam, para as meninas ali desesperadas pelo buquê. Então, a composição foi feita ali eu consegui a composição. Beleza, e aí me faltava a direção, o momento, né? Ou o momento decisivo, né? Direção, o momento decisivo e tal. E aí aconteceram coisas que me ajudaram nessa foto, né? Por exemplo, aquelas 3 pessoas ali conversando debaixo do primeiro espelho. Pô, é uma coisa que não tinha como eu programar. As pessoas estavam ali, me ajudaram. E mais ainda, eu acho que me ajudou, foi o outro rapaz lá, que é o garçom, passando no segundo espelho. Pô, aquilo ali é o que a gente falou em algum momento atrás, em algum outro vídeo, que é o quê? É o inesperado, é o gato pulando. Porque olha só, como aquele espelho ali ficaria vazio se não tivesse o garçom passando exatamente naquela hora. E isso eu não tenho como controlar, né? Isso aí foi sorte. Foi um pouco, mas eu estava preparado para o momento, eu armei a composição antes, eu vi minha luz antes, né? Mas aquilo ali foi o que a gente falou, que é o gato pulando, viu? O gato pulando, para quem não viu a aula anterior, ou uma outra aula que a gente tenha dado aí, o elemento surpresa numa foto, por exemplo, algo que é inesperado. Então eu armei a minha composição, tinha minha luz lá, mas eu não esperava que esse garçom fosse passar nesse espelho aí, nesse exato momento. Então aí temos mais uma foto feita de um ângulo diferente do que é o comumente fotografado, né? Isso é uma saída dos noivos, esse corredor aí, que eles chamam de chuva de prata, a gente nunca lembra do nome desse negócio aí. Espada de aço. Teto de aço, acho que é teto de aço. Teto de espada. Cobertura de aço. Um nome assim. Ajuda a gente aí nos comentários. Fala pra gente como é que é o nome desse treco aí. Esse casamento, ele foi programado para ser durante o dia, né? Ele iria encerrar no pôr do sol às 5 horas mais ou menos, marcado para 3 e pouco a cerimônia, 4 horas mais ou menos, só que teve um atraso, quando começou já era no horário do encerramento, eles entraram já não tinha mais sol, né? E como ele foi pensado para ser durante o dia, não havia iluminação noturna, né? A luz que foi colocada lá foi a luz do nosso LED durante a cerimônia e na saída também. A gente posicionou LEDs para a saída deles, né? Flash também. E por isso que deu essa luz de contraluz, né? Que era apenas a luz do nosso LED que estava... Só estava do lado de lá. Do lado de lá, né? E, então era de noite, ao ar livre, tudo escurinho. Sim. Ali. Tava né? Assim a luz, né? Cruzada assim. Não foi uma foto dirigida, esse corredor eles formam para os noivos saírem, né? E do lado de lá haviam apenas os convidados mesmo, né? Então a gente sempre procura clicar em ângulos diferentes também, né? Para ter fotos dos dois ângulos, né? Tendo 2 pessoas, às vezes não faz sentido estar os dois do mesmo lado ali. Essa é uma outra dica, né? Que a gente dá, se, por exemplo, se você tá em 2 fotógrafos, não faz sentido os 2 ficarem lado a lado, né? Tipo aqui, os 2 fotografando lá.
fotografando os noivos vindo lá, não faz sentido algum isso, né? É bom você ter a confiança no fotógrafo que está com você, né? Ou fotógrafa. Eu gosto sempre de falar fotógrafo e fotógrafo, para não excluir ninguém. E aí, um faz a foto, um faz o boi garantido, o outro faz o boi caprichoso. Um faz ali o que precisa ser feito e o outro vai procurar outra coisa mais interessante para fazer. Eu já ouvi fotógrafo comentando que usa o segundo fotógrafo como backup, né? Que deixa uma pessoa sempre do lado dele, clicando todas as fotos que ele faz como backup. Hoje em dia, tem muitas câmeras que tem 2 slots, né? Se o seu medo é de perder os arquivos, né? Invista nessa câmera que tem 2 slots, a gente usa... É uma saída, né? Uma das soluções para isso. A gente usa, inclusive, os 2 slots, né, das câmeras, então a nossa câmera já é o nosso próprio backup, né? Não precisa de ter uma segunda pessoa clicando com você a mesma coisa, né? Às vezes pode ser um desperdício de talento, digamos assim, né? Sim. Você usar uma segunda pessoa fotografando a mesma coisa que você, né? Às vezes isso pode deixar, né? Pode fazer com que você não mostre o seu diferencial. E colocando na ponta do lápis, no final do ano você comprou mais do que uma câmera. Você usar uma pessoa como backup, né? Se você pegar o valor do freelance ali, né? Invista isso numa câmera com 2 slots, né? Faz sentido, é inteligente. Eu não tinha pensado nisso. E vai mas compensar faz muito sentido. mais do que você ficar pagando freelance só para ter o backup com uma pessoa, né? Sim, verdade, tem toda razão. Né? Pensem nisso. Tá, vou mostrar mais uma foto aqui, é uma foto do beijo. O Bruno combinou comigo que ele faria essa foto no segundo pavimento ali, tinha uma parte superior, né? Tem até um outro fotógrafo, ele não fazia parte da nossa equipe, esse fotógrafo tá perto da noiva ali, né? Não sou eu. Ele era um amigo da noiva, né? Ele faz fotos de moda, na verdade. E até o fundo tem até um outro ali de cabelo branco, que também é fotógrafo, mas era convidado, né? Enfim, tinha alguns convidados ali circulando pelo casamento. Às vezes a gente... É o dono da lancha ali. Às vezes a gente tem uns concorrentes. É o dono da lancha que tava ali fotografando. Mas, enfim, eu tava ali na parte de baixo, fazendo essa foto do beijo, né? E o Bruno fez a foto do segundo pavimento ali, que deu uma foto de um ângulo diferente. Essa foto foi premiada também. Essa aí é aquela dica, né, de assim, pra fazer, não ficar os dois fazendo a mesma coisa, né? E ali, tipo, tenha também a responsabilidade, a consciência de, por exemplo, não chegar simplesmente e falar, fazer de qualquer jeito. Pô, chega, se você não conhece o local da cerimônia, por exemplo, chega um pouquinho antes, né, para dar uma sondada no local, estudar o local um pouco, saber, tem como fazer uma entrada de um local diferente? Tem como eu fazer as saídas de um local diferente? Ou um momento importante, igual o do beijo ali, tem como eu fazer uma composição de um ângulo, de uma perspectiva diferente do meu segundo fotógrafo? Então, é uma coisa que é criatividade, né? Mas também é procurar, né? Antes, saber antes o que pode ser feito, né? Sim. Então, temos que lembrar que em um casamento não tem apenas os noivos, né? Não é só os noivos. Você pode contar a história ali com todo mundo que foi convidado, né? Todos os convidados, se estão ali, é porque são pessoas importantes, né? Os seus noivos estão gastando dinheiro com eles ali, né? Então, acredito que todos são pessoas que eles gostem, né? Pessoas que ninguém às vezes não gosta muito, mas dificilmente uma pessoa convida alguém que não gosta para o seu próprio casamento, né? Então, tentem contar a história, contextualizar tudo ali, né? As pessoas que estão ali envolvidas, e que toda a ação tem uma reação, né? Se você está sozinho ou com o seu segundo fotógrafo, tentem clicar as ações e reações, não só os momentos chaves, né? Mas estando com o segundo fotógrafo, né? Você tem como
criar muito mais, né? Sim. Mas lembrando, pensando nas reações, né? Quando a noiva entra, o noivo chora, a mãe faz uma carinha fofa, é quando vê o filho chorando. Enfim, são várias reações em cadeia ali que vão acontecendo. Esse é o chamado efeito borboleta, né? Que acontece uma situação e aí vai desencadeando... efeito butterfly. Acontece uma situação que vai desencadeando outras reações ali, né? E assim por diante. A gente tem que contar a história completa, né? Na mesma lâmina que você vai colocar no álbum lá, você pode colocar a noiva entrando, o pai chorando, o noivo chorando, a mãe fazendo uma carinha fofa pro filho, enfim, você vai contextualizar aquilo tudo. A mãe da noiva também, ela costuma chorar nesse momento, a gente tem algumas lâmina bonita essa. Fico imaginando aqui a lâmina bonita. Né? E eu acho que a noiva vai ficar feliz, porque são cenas que ela não viu, né? Ela, assim, a noiva quando ela tá entrando, ela olha pro noivo lá, talvez ela, assim, ela no máximo vai ver o noivo dela. Mas as demais pessoas que estão ali envolvidas na cena, como elas reagiram a ela entrando, você que vai contar pra ela o que aconteceu. Ó, nesse momento aqui aconteceu tal coisa, né? Porque depois vem várias surpresas. Nossa, você fez a foto de fulano, eu nem sabia. Nossa, que legal, que lindo. Porque os noivos, não, na hora mesmo, ali, muita coisa eles não lembram, gente. Não lembram mesmo. Pensa no seguinte, você mostrando fotos, você trabalhando em 2, né, por exemplo. Eu vou sempre puxar pro 2, eu acho. Você mostrando fotos pros noivos que eles não imaginariam ter. Tipo, você, na hora do beijo ali, você fotografar o noivo, os noivos se beijando, pô, é massa. E com certeza eles vão gostar dessa foto. E na mesma hora do beijo, você ter uma outra foto, contextualizando os noivos se beijando, com o público atrás reagindo a isso, pô, é maravilhoso. Eles vão curtir muito, vai ser uma surpresa, eu acho, para os noivos, né, esse tipo de foto. Vamos mostrar umas situações aqui. Noivo entrando, os noivos sempre choram. Vou mostrar algumas fotos de noivos chorando, né? Que é preciso a gente ficar atento à cena completa, né? A gente nunca sabe quando é que o noivo vai chorar. Então, por isso que é importante o segundo fotógrafo, porque um vai focar em todo o percurso da noiva, enquanto o outro pode focar no percurso todo, tanto do noivo quanto das demais pessoas ali. Se alguém vai estar reagindo, irmãos, mãe, madrinhas, né? Fotos, vamos mostrar algumas fotos aqui. A foto que eu falei que o Bruno fez, a de sniper lá que ele fez do noivo chorando enquanto a noiva entrava, essa foto foi clicada pelo Bruno. Ao mesmo tempo, ele pegou ali a mãe olhando para o filho enquanto o filho enxugava a lágrima e fez a foto da noiva entrando também. Mais uma mãezinha olhando para o filho na hora que a noiva estava entrando. As mães sempre olham para os filhos nesse momento. Então fiquem atentos, anotem isso. A noiva está entrando, a mãe do noivo, ela não vai olhar só para a noiva, ela vai olhar para o próprio filho também. Sim, né? Então é um olhar legal para você ficar atento, né? Procura aonde está a mãe do noivo, ela vai olhar para ele, ela vai fazer uma carinha fofa para ele. Pelo orgulho, ele, não, você está casando meu filho e tal, né? Nas demais entradas, a gente tem que lembrar que, assim, como falamos, ações geram reações. A daminha entrando, os pais vão reagir àquela entrada. Se os pais das daminhas, geralmente, muitas daminhas, os pais são padrinhos, acontece muito, né? Porque são crianças próximas aos noivos ali. Então, os pais viram padrinhos e as crianças viram pajens e daminhas, né? Acontece muito. Então, e padrinhos são pessoas super queridas ali para os noivos. Então, você pegar uma reação de um padrinho chorando, né, na hora que o filhinho dele está entrando, né, temos que ficar atento às reações. A foto que o Bruno clicou, ele chegou bem pertinho, isso é um pai de uma daminha, né? Sim. O pai dela. Só foi possível, mais uma das fotos que eu digo que só foi possível porque ali pra mim foi o ápice da cena, né? Dele enxugando aí, metendo o dedão no olho, quase arrancando o olho fora, porque ele tava chorando muito. Então pra mim aquilo ali essa pra minha foto foi a foto do momento decisivo. E aí eu te digo o seguinte,
Daria para eu fazer uma foto dele emocionada se eu estivesse sozinho? Emocionado, né? Se ele estivesse sozinho, fotografando o casamento? Daria para eu fazer. Eu não sei se eu conseguiria pegar o ápice aí. Eu poderia pegar esse ápice aí, por exemplo, e a Daminha, que é a filha dele, entrando lá ao mesmo tempo, fazendo um sorrisão, ou fazendo uma estripulia, ou enfim, tropeçando no tapete caindo. Não que eu esteja torcendo para isso. Mas eu não vou é fazer isso. um ressalvo aqui. Eu digo que assim, Bruno falou que daria para fazer. Daria para fazer correndo risco. Sim. Mila, não correria esse risco, porque criança, você não sabe dizer se ela vai entrar caminhando, se ela vai entrar e vai parar e vai sentar no corredor, se ela vai entrar e vai voltar para sair, ou se ela vai entrar correndo. Sim. Porque a gente já fez as duas coisas. Já fez criança que entrou e parou, criança que entrou e voltou, criança que entrou correndo igual um raio, né? Então você não tem como saber como é que a criança vai reagir, né? Se você não ficar atento na criança, você perde a foto, né? Sim. Então não dá pra você correr o risco. Uma coisa é a noiva entrando, você faz a noiva e faz o noivo, porque a noiva vai entrar no ritmo sempre mesmo, né? Devagarzinho, a gente orienta, entra devagar, ela vai devagarzinho, então você tem um corredor inteiro pra você clicar a noiva ali. Mas criança, você não tem como prever como que ela vai reagir, não. Mesmo que você oriente, ela faz do jeito dela. Não, mas o que eu quis dizer foi que teria como fazer, mas eu ia chegar lá, porque você pegou na curva ali, que daria pra fazer, mas aí eu poderia perder algum momento da Daminha entrando, com toda certeza, entendeu? Porque ela poderia realmente fazer o que Mila falou, entrar correndo, enfim, né? Mais uma foto de entrada, vamos mostrar aqui. Essa foi a vozinha do noivo, né? Então, façam a ação. A ação é o quê? A pessoa entrando, mas se preocupem com a reação, né? A pessoa tá entrando, ela é querida para alguém ali, para os noivos e tal, né? Os noivos vão reagir à entrada. Geralmente, quando tem entrada de vozinha, sempre tem emoção. Sempre os noivos choram, né? Então tem as fotos das reações, né? E aí, para fazer uma foto dessa, por exemplo, não dá só para virar e dar um clique. Tem que esperar o ápice. O ápice ali foi. Aí ele tava emocionado? Ele tava. Mas o ápice foi o quê? Ele levou a mão aos olhos, né? A noiva apertou ali o punho dele e olhou para ele, né? Enquanto os pais olhavam para a vozinha entrando. Então foi o ápice da cena. Que dá para entender que tem alguém entrando ali, né? Os pais são justamente ali, os pais, no caso os pais dela foram ali. Mas a avó, foram duas avós? Foram duas vozes. Foram duas avós que entraram, né? As avós dos dois. E aí os pais lá, ó, contextualizam que tem alguém muito importante entrando, além do noivo, né? E da noiva ali emocionados. Então, aí a gente volta naquela história de você, às vezes você ter duas fotos, né? Você consegue vender melhor essas duas fotos e contar melhor uma história num álbum, por exemplo, né? Pensa, eu fico imaginando aqui a lâmina linda que é esse momento, essa foto, e com o segundo fotógrafo, que era, eu digo segundo, gente, mas quando eu digo segundo, não tô dizendo que o segundo é menos importante que o primeiro, não, tá? É só por uma moda de falar mesmo, primeiro e segundo, tá? Imagine o outro fotógrafo, então, que no caso era a Mila, outra fotógrafa, que fez a foto das vozinhas entrando. Aí imagine essas duas fotos numa lâmina, que é a melhor foto das vozinhas entrando, com essa foto aí. Eu acho maravilhoso, né? Então, o fotógrafo conseguiria fazer contextualiza muito mais, né? Sim. Você colocar a foto da vozinha entrando, do lado essa foto do netinho dela reagindo. Netinho, netão, né? Ele é homem. Com o neto dela reagindo a ela entrando emocionado ali, né? Uma cena muito bonita. Um fotógrafo só teria as duas fotos dos noivos olhando lá, as vozinhas entrando, beleza. Mas talvez não com o ápice daquele momento ali. Sim. Né? Lembrando que o momento decisivo, ele tem uma curva. É um gráfico, né? Um gráfico, né? Ele começa, tá? Você ia pegar aqui, né? Lá no comecinho, o noivo emocionado, ou depois que ele já enxugou os olhos e a noiva voltou para olhar para a avó, né? Você ia fazer um clique ou outro, mas o ápice ali, que foi na hora que ele enxugou e a noiva virou e apertou o punho dele ali, né? Foi um momento dando lindo. força para ele, foi muito bonito, né?
Durante o beijo dos noivos, o que acontece? O quê? Eles se As beijam? pessoas aplaudem, eles estão se beijando, né? As pessoas aplaudem o beijo. Então, Aplaudem. foquem também na reação, façam a ação, foquem na reação. Se não também. aplaudem, deveriam. Você que não é fotógrafo, mas que está vendo esse vídeo, e você for convidado para um casamento, quando os noivos se beijarem na hora, aplaudam, por favor. Mas sempre aplaude, Eles gente. gostam. Sim, Mas sempre vai aplaude que é, né? na hora do beijo. Eu prefiro deixar avisado. Então é isso, gente. Temos que lembrar que toda ação gera uma reação, né? Desde o making off, a cerimônia, a festa, vão acontecer várias situações ali, né? Que a gente tendo um segundo fotógrafo, né? Para garantir a cena principal, né? O momento da ação, né? A gente vai ter mais liberdade para criar, né? Para fazer uma composição e esperar a ação acontecer, por exemplo, né? Eu faço a minha composição, espero a noiva entrar, faço a minha composição, espero sair, faço a minha composição, espero o beijo, né? Para eu ter o ápice da cena, né? Porque uma foto de impacto, né? Ela precisa de uma boa composição, né? E o momento clichê, que é os momentos chaves no casamento, é apenas mais um momento clichê, né? Mas quando você faz um momento clichê numa composição uau, né? A foto vira uau, né? Não quer dizer, não é que, tipo assim, vai fazer a foto clichê de qualquer forma, sem composição, sem boa luz. Não é isso, não. Quer dizer só que o outro fotógrafo que tem mais liberdade de criar, ele tem a possibilidade de fazer o negócio mais diferenciado. Sim. Né? Então, é isso. É isso, né? Fazer a sua composição uau, esperar o momento passar ali para você clicar e ter uma foto, ter aquela foto no seu portfólio. Que vai dar um up na sua carreira ali. Né? Isso aí. Uma foto diferente gera novos clientes, novos contratos, enfim, e aí no outro casamento você faz mais fotos diferentes e assim vai. Você vai ser conhecido por um fotógrafo diferente. Cada foto diferente ali é uma pedrinha na sua coroa que você vai colocando, né? Você meteu essa. Né? Você vai tendo mais experiência também. E com certeza isso vai entrando no seu portfólio criativo também, né? Você já vai pensando em outras possibilidades. Aí eu fiz uma foto criativa nesse casamento, no próximo, aonde eu vou clicar a noiva entrando, aonde eu vou clicar a noiva saindo. Você vai pensando em possibilidades diferentes ali. O olhar vai ficando treinado para isso também, né? Para você conseguir olhar e saber as possibilidades de composição. Aqui eu posso fazer essa. Aqui a luz está entrando assim, vou fazer aquela, enfim. São muitas, com a experiência, né? Com as experiências vividas, a gente vai aprendendo, né? Cada vez mais e vai ficando mais fácil, né? Sim. Fazer, né? Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Então, recapitulando só, é que além disso ser um benefício para você como fotógrafo, criativamente falando, né? Você ter liberdade para você criar, é uma possibilidade de você vender um pacote a mais, né? Você mostrando esse portfólio diferente para sua noiva, falar, olha, isso sou eu criando com uma equipe e um pacote maior, e um pacote mais completo, né? Então, com certeza, uma noiva que valoriza a fotografia ali, né? Ela vai querer um fotógrafo que vai compor aquelas fotos de forma mais criativa, de forma mais livre. Né? Eu acho que pode ser um trabalho mais completo com 2 fotógrafos. Então, para a gente recapitular aqui, para a gente só terminar com chave de ouro, é o seguinte: dá para fazer um casamento com um fotógrafo só, Mila? Dá para fazer. Dá para fazer um feijão com arroz muito bem feito, você vai conseguir fazer fotos muito bonitas, eu tenho certeza absoluta disso, sozinho, com um fotógrafo só. Com 2 fotógrafos, acredito que você vai fazer um trabalho muito melhor, muito mais completo. É isso, para mim, na minha opinião, é isso. É isso. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado você que trabalha sozinho ou você que trabalha em 2,
né? Você que está pensando se trabalha sozinho, se trabalha em dois, tá? Com essas dicas. Vou pedir a você para curtir aí a aula, para se inscrever no canal. Isso, se inscrever no canal. Viu como ela atropela? Por isso que é a DR fotográfica aqui. Então, a gente tem um canal também que a gente vai botar aqui no coisa do Telegram, né? Sim. Eu sempre falava Telegram, mas eu aprendi que é Telegram agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado, que a gente tenha ajudado. Ative o sininho para não perder nenhuma aula e fiquem ligados. Tem muito conteúdo bacana vindo aqui pra vocês. Vem aí, né? Você vai falar muita coisa boa pra esse pessoal aí, não vai? Nós, né? Tá. É isso, gente. Até a próxima DR. Ó, até mais. Tchau. Até. Já. E o tema de hoje é os benefícios. Os benefícios do. Como é que é? Esqueci. É possível fazer um casamento sozinho? É possível, né? Tendo essas. Não. O que eu vou falar muito forte? Não.